A Tribuna Piracicabana, um jornal de compromisso com seus leitores, desde 1974, trazendo informação com responsabilidade. Assine o jornal A Tribuna Piracicabana, com entrega do exemplar impresso de terça a sábado, ou receba gratuitamente pelo WhatsApp 19 997870969. Confira o site do jornal A Tribuna Piracicabana, www.atribunapiracicabana.com.br. A Tribuna Piracicabana. Está no ar a sua música. Alô, quem fala? Alô, aqui é o Joaquim. Oi, Joaquim, que música você quer ouvir? Eu queria ouvir uma música bem romântica. Opa, animado, hein? É que estamos comemorando aniversário de casamento. Meus parabéns. Então, música para os pombinhos, porque o amor está no ar. Para ouvir e amar. Rádio, é só ligar. Uma campanha aberta. CCC Piazza, CCC Piazza. Vai pintar? A CCC Piazza é o seu lugar. Tudo em tintas, complementos e acessórios para pintura, sempre com muita variedade de marcas e produtos, atendimento especializado e ótimos preços. CCC Piazza, Rua Benjamin Constant, 1797, no centro de Piracicaba, com estacionamento próprio. Telefone 19 3437 5050. CCC Piazza. O programa a seguir é uma produção independente e com conteúdo de seus idealizadores. Qualquer manifestação neles expressas não são de responsabilidade de nossas plataformas. Portal Nova 15, rádio, notícias e TV. A melhor rádio, na melhor estação. Nova 15, a sua rádio TV. Minha força não é bruta. Sofrerá, nem sou puta, porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, eu sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda. Bom dia, Piracicaba! Bom dia, telespectadores! Não esquece, antes de começar o programa, de nos seguir lá na www.nova15.com.br. Clica lá, tem todas as nossas redes sociais, tem o YouTube, também tem o meu YouTube pessoal, Aline Presoto. Vai lá, dá um like, ativa o sininho e nós contamos com vocês lá nas redes sociais. Eu sou a Aline Presoto, apresentadora, aquariana, MBA em gestão empresarial, jornalista, mãe, dona de casa, descendente de italianos, amo esportes, amo Piracicaba, amo mais ainda estar com vocês aqui neste sábado. E eu quero dar voz a você que me ouve. Quero levantar temas, às vezes, que a sociedade nem sempre aborda. Quero brigar as lutas de quem nos ouve. E quem nós representamos aqui neste microfone. É para todas as pessoas que precisam de uma palavra amiga que estamos aqui neste sábado. Trago convidadas empoderadas, essa palavra está muito na moda, mas eu gosto muito antes de estar na moda, guerreiras e que vão nos ajudar com o nosso tema e com as suas opiniões. Adriana Maciel, Dri Maciel no Insta, né? Blogueira. Fala um pouquinho sobre você, Dri. Bom dia! Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E, na verdade, o tema foi... Eu digo que ciclos, eles precisam ser fechados, né? E eu acredito que hoje, exatamente, era um dia de fechar um ciclo na minha vida. Claro que era um ciclo de dor, dizer que não, ou qualquer coisa que fosse longe disso. Mas eu achei a data muito específica para o tema. Hoje, na verdade, é aniversário de morte dos meus pais. Muitas pessoas já conhecem a história. E quando você diz o tema é transformando o luto em luta. E o que foi a transformação para mim de luta? Foi superação mesmo, foi sobrevivência.
Eu que já tinha uma formação em direito, já atuava na área, inclusive. Foi tudo muito rápido e minha vida mudou tudo muito de repente. O ano passado eu disputei, né, a candidatura a vereadora. Eu tinha um projeto que era uma DDM 24 horas, que era um comprometimento com o ex-prefeito. Infelizmente, ele não foi eleito, mas o projeto continua. Sim. Então, eu acredito que é aquilo que você falou, o que você passa e quais são realmente as coisas que nos movem, que nos impulsionam, e o que te faz levar a fazer algumas coisas. Sempre tem um motivo. Eu tenho os meus, que de pessoais acabaram se tornando universal. Entendi. Ai, é um prazer te receber aqui hoje, Muito nessa obrigada, manhã. muito obrigada. E a Mari, servidora federal. Fala um pouquinho de você. Bom dia, Mari. Bom dia, Obrigada Aline. por estar aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço o convite e gostei do tema, né? Achei o tema bem relevante também. Bom, vou fazer a minha pequena bio, né? Claro. Como a Aline já disse, eu sou servidora da Justiça Federal aqui em Piracicaba, trabalho com direito previdenciário, que é uma matéria que infelizmente também muitas vezes se relaciona com o luto, por conta dos benefícios de pensão por morte, enfim, né? Mas eu não estou aqui para falar sobre o meu trabalho e acho que também não me defino muito por conta do meu trabalho. Eu sou capricorniana, como você falou, aquariana, eu sou capricorniana, sou motociclista. Olha só. Sou filósofa aprendiz, né? A filosofia tem me ajudado muito, inclusive com essas questões relacionadas ao luto, né? E estou aqui hoje também porque esse tema é um tema que sempre me chamou a atenção, por conta de ser considerado tabu e me assustou por um bom tempo. Mas graças ao estudo e à perseverança, a psicologia, a filosofia e ao espiritismo, eu consegui lidar bastante com essa questão. E hoje já consigo transformar esse assunto que antes era considerado tabu para mim também, em uma coisa mais leve, uma coisa mais natural de ser dita, né? Porque a morte é a única certeza que a gente tem na vida, né? É a única certeza. É verdade. Não sabemos o que vai acontecer entre o dia que a gente nasce e o dia que a gente morre, mas sabemos que se nascemos, vamos morrer. E ao mesmo tempo é um assunto que é delicado, as pessoas não gostam de falar, as pessoas não gostam de enfrentar o tema da morte, né? E por consequência o luto, que é o que vem depois. Mas é um tema que eu acho que tem que ser trabalhado com leveza, né? Tem que ser trabalhado com naturalidade, porque é uma coisa que, se a gente não partir antes de todos os nossos entes queridos, nós vamos ter que passar por isso. É verdade. Então eu adorei, né, o seu convite para vir falar sobre esse tema, porque agora, mais do que nunca, né, depois dessa pandemia, eu acho que é um tema muito relevante. Tem muita gente precisando de um incentivo para se sentir à vontade para falar sobre o luto. Então, muito obrigada novamente pelo convite. Imagina, o prazer é nosso receber vocês duas aqui. Então vamos ao nosso tema. Como transformar o luto em luta. Luto vem do latim luctus, que designa dor, pesar, aflição, lamentar, sofrer. Luta também tem sua origem no latim, lucta, e significa luta, pugna, esforço. O luto não se refere apenas à perda de uma pessoa querida. Também inauguramos um processo de luto quando perdemos nossos referenciais, sejam eles nossa cidade, nossa pátria, nosso trabalho, nosso corpo. Às vezes conhecemos de uma forma e passamos por um luto no decorrer dos anos da transformação dele, modificações, nossos vínculos mais variados e perdas que eles implicam também pode ser considerado um luto. Em 2020 e em 2021, nós passamos muitos processos de luto. Algumas famílias viveram um luto maior nestes 2 anos por conta da pandemia e do que todos vivemos e sabemos. Lidarem com o processo emocional de vivenciar a ausência e o vazio causados por uma perda. Processo geralmente associado à angústia da perda de algum ente ou pessoa que morreu. Mas também vivenciamos, como já falei, outros tipos de luto. Existe um meio de lidar com o luto, menina, na visão de vocês? Vou começar pela Mari. Então, a primeira vez que eu passei por um processo de luto foi um processo bem delicado por conta de
eu nunca tinha perdido ninguém próximo, né? Eu tinha os meus avós, eu tinha todos os meus tios, todos os meus parentes estavam vivos. E por conta de um homicídio seguido de um suicídio, eu perdi uma pessoa muito próxima. Então, foi uma questão assim, numa idade eu tinha, na época, 21 anos, né? Que eu acho que você não está amadurecido ainda para tratar desse assunto. Sim. E a primeira perda da minha vida seria uma perda como essa, né? Uma perda violenta, uma perda traumática. No dia anterior, aquelas pessoas, né? Estão ali com você e no dia seguinte já não estão mais. E por conta da vontade de uma pessoa de ir lá e tirar a vida de outro e depois tirar a vida dela própria. Então, e eu estava numa fase na minha vida que eu tinha acabado de me formar e um mês depois eu ia prestar o exame da OAB, que acho que é a primeira coisa que uma pessoa que faz faculdade de Direito, né? Que é uma pessoa que faz faculdade de Direito almeja. A primeira coisa é a OAB. Então, a questão do luto versus luta, que é o tema de hoje, foi uma coisa que jogaram no meu colo e eu tive que abraçar. Porque eu estava vivendo um momento da minha vida que eu não pude me dar o luxo de parar, né? Eu não podia me dar o luxo de parar, de dar uma pausa, de passar por aquele processo de uma maneira mais adequada, né? A minha vida teve que seguir praticamente no dia seguinte. Então, a respeito do luto e da luta, eu penso assim, eu penso que existem diversas formas de luto, né? Eu já tive a oportunidade, infelizmente, de passar por diversas perdas. Essa foi a primeira e foi uma perda violenta, e como eu disse, no momento que eu estava totalmente despreparada. Em compensação, no final de 2019, eu perdi meu avô, com 97 anos. Mas vocês acreditam que a morte do meu avô foi uma coisa assim que... Não a morte dele, né? Mas o jeito como as coisas aconteceram foi uma coisa que me deixou feliz. Porque meu avô viveu 97 anos de uma vida plena, né? Meu avô nunca precisou de ajuda para ir ao banheiro, para tomar banho, para nada. O máximo que ele usava era uma bengalinha. E ele se sentiu mal, passou uma noite no hospital e no dia seguinte faleceu. Então, eu fiquei pensando, vocês percebem a diferença entre o processo de luto e o outro? Sim. Porque no caso da perda do meu avô, nós sabíamos que por conta da idade, em algum momento ele teria que ir, porque é o processo natural da vida, como eu disse no começo do programa, né? E eu dei graças a Deus e agradeci muito por ele ter ido de uma maneira tão digna. Né? E celebrei a vida dele e agradeci muito a Deus pelo privilégio que ele teve. E o processo de luto do meu avô foi uma coisa muito mais tranquila, porque eu me sentia grata por ele não ter sofrido, eu me sentia grata pela vida que ele teve, digna até o final, que meu avô era uma pessoa muito digna, ele não gostava, sabe, de precisar da ajuda de ninguém, enfim. Então foi um processo de luto mais natural. Então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que avaliar são os tipos de luto. É verdade. Né? E que as pessoas nem sempre vão passar, não existe um script, né? Tem aquelas 5 fases do luto, enfim, mas não existe um script. Lógico, eu acho que nesses casos de perdas violentas, né, que foi o caso da minha primeira perda, uma ajuda terapêutica é muito importante. A presença dos amigos, a presença da família, a união familiar é importante. Então, o que eu tenho para falar a princípio, né, sobre luto é isso. Que o luto, ele se transforma em luta quando você, muitas vezes, não tem outra opção. É verdade. Né? Eu não tive outra opção. Tive que seguir com a minha vida, eu estava começando uma carreira, mas foi traumático. Mas sobrevivi porque é um processo natural, né? O processo de luto é um processo natural. Que todos vamos viver se a gente não for antes daqueles que a gente ama. É verdade. E você, Dri, existe alguma maneira, você já nos colocou que hoje está fazendo aniversário, né, de falecimento dos seus pais. Tem alguma forma que você, olhando assim de fora, acha que é mais fácil lidar, ou tem alguma maneira de lidar com esse luto, ao seu ver? Olha, ao meu ver, eu acredito que o que faz a gente continuar lutando é a fé. Eu acredito que você tem que se apegar em algo para você seguir. Porque se você não tiver esse parâmetro, você realmente não consegue.
independente de qual seja a religião, mas você tem que estar alicerçado em algo, porque senão, no dia seguinte, quando a gente acorda, já fica difícil de você associar o que aconteceu. E como também foi de uma forma brutal, como ela mesma colocou, e é muito parecido à situação, que foi um homicídio seguido de suicídio, foi uma coisa bem parecida, inclusive. E aí, no dia seguinte, quando eu acordei, eu não tinha certeza ainda se aquilo estava acontecendo para mim. Meu Deus. E aí você não sabe se você realmente está vivendo aquilo. Sim. E é como se você quisesse acordar de um sonho, de um pesadelo, né? E você não vai acordar. Mas você precisa seguir. Porque no dia seguinte, eu como filha, eu tinha que preparar tudo. E como? Então, eu para mim, a primeira coisa foi me apegar muito. Porque, as pessoas brigam muito com Deus quando acontece uma situação assim. E eu me apeguei muito a Ele. Porque era a única opção que eu tinha de conseguir continuar. Então, ao invés de brigar e de tentar perguntar, nossa, por que eu tentei mudar, né? Que as pessoas dizem sempre a mudança da pergunta, para que tudo isso? Mas isso tudo só foi muito tempo depois, porque eu também tive acompanhamento, que eu acho que é essencial, é impossível você não ter acompanhamento. Sim. Eu tive acompanhamento, que é inclusive da doutora Eliana Siqueira, eu faço questão até de agradecer, e doutor Jussier, que foram as pessoas que me acompanharam desde a primeira semana. Então foi todo um ciclo, e não foi um dia, né? São anos de terapia. Sim. São anos, porque eu acho que você, a cada data, a cada ano, a cada aniversário de morte, é uma sensação diferente, é uma maneira de olhar diferente, é uma expectativa diferente, e eu acho que é uma conclusão diferente que a gente tira das coisas e de tudo que aconteceu e o porquê de ter acontecido. Sim. Então, para mim, eu acredito que a única forma de você seguir é se alicerçar na fé, independente ela qual seja. Sim. E, lógico, baseado em terapia, em você ter todo um processo de acolhimento profissional que é super importante, senão realmente é impossível. É verdade. Eu posso fazer um parênteses a respeito do que ela falou? Ela falou sobre o dia seguinte, né? Eu acho que a pior sensação do processo de luto é aquela sensação de que é uma coisa irreversível, né? É uma coisa irreversível. Sim. É você olhar para aquela situação e saber que você nunca mais vai ouvir aquelas vozes, que você nunca mais vai ter aquele abraço, que você nunca mais vai sentir aquele cheiro, né? Sim. Então, eu acho que a questão mais... O foco ali do que tem que ser trabalhado com fé, com... né? Quando ela falou, eu vou dizer religiosidade porque eu não consigo encontrar um outro termo agora, mas é a questão da fé mesmo, independente de religião, né? Eu citei o espiritismo, mas tem tantas outras religiões que a gente poderia... O espiritismo, inclusive, nem é uma religião, né? Tantas outras religiões que a gente poderia citar que oferecem esse processo de acolhimento. E pra gente... Porque o importante é você lidar com aquele foco de que é uma situação irreversível. Sim. Eu acho que a partir do momento que você começa a trabalhar isso e aceitar que é uma situação irreversível, é que você consegue dar o primeiro passo para continuar. Isso demora, né? Nossa, demora. Isso demora muito. Eu falo que a dor de cada um e o processo de tempo de cada um é único, né? Demora. Eu vejo você aqui emocionada. Não tem como. Sim. Cada ano foi o que eu falei. Se torna mais distante o último momento. É verdade. Sim. Vocês contaram um pouquinho da história de vocês e eu fiquei pensando, desde quando teve o tema, eu fiquei pensando, meu Deus, como lidar com esse tema? Porque assim, tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis, que às vezes parece que você já passou aquele processo, já passou aquela terapia, já está bem para seguir, e de repente eu me via caindo de novo naquele luto, né? O meu processo de luto, assim, a família da minha mãe é daqui de Piracicaba, né? Veio da Itália direto para cá, e é uma família muito grande, né? E a do meu pai é uma família portuguesa que chegou em Minas, então se alojou lá, e também é uma família grande, então são duas famílias grandes. E minha mãe nunca me isentou do momento do luto.
se tinha algum luto na família de uma tia dela, ou de algum primo, ou de alguma coisa. Eu perdi 2 primos muito novos, afogados, né? Em uma situação que até hoje não foi esclarecida. E, muito nova, tive que lidar com muitas perdas. E minha mãe me levava, fazia eu passar aquele processo. Algumas outras tias deixavam as crianças em casa, com babá, com alguém, mas minha mãe me fazia questão de me levar. Então, para mim, eu achava que quando eu tivesse que viver aquilo com alguém mais próximo até do que, né, aquelas pessoas que eu estava vivendo, ia ser, entre aspas, fácil. Eu já ia estar ambientada naquele processo. Sim. Eu me achava madura o suficiente de criança, né? Criança iludida. E achava que ia ser mais fácil. Fazem 5 anos que eu comecei uma perda atrás da outra, todo ano. Primeiro eu perdi meu irmão de um câncer fulminante, que morava aqui em Piracicaba. Eu já contei em alguns programas, mas nunca muito detalhado, sempre conto meio por cima. Depois perdi minha madrinha, que era uma segunda mãe, o meu padrinho, e este ano eu perdi meu pai, em abril. Ele já tinha idade, tinha mais de 80 anos, mas ele era um ex-jogador de futebol, árbitro, que corria todos os dias, que tinha uma vida muito ativa, que era muito lúcido. E, de repente, o ano passado, ele precisou ser internado por conta de um problema no coração e pegou o Covid no hospital. Onde deveria ser tratado, foi que ele teve contato. A gente blindava ele tanto, mas tanto. Nem eu tinha contato com eles, eu fazia chamada de vídeos, deixava a compra do mês no RAL, o que eles precisavam eu levava, deixava no RAL, para minha mãe não ter contato com eles, com medo. Mesmo eu fazendo isolamento, eu tinha muito medo de eles terem idade de passar alguma coisa. Ele foi se tratar, pegou esse Covid no hospital, entrou lúcido, andando, tudo bem, ele estava com um probleminha de saúde, mas ele saiu de lá sem lucidez, sem andar. Outra pessoa, eu não reconhecia meu pai quando ele saiu do hospital pós-Covid. E o Covid trouxe inúmeros danos de saúde para ele. Então ele chegou a sair do hospital. Mas o tratamento, eu achei que nem podiam ter dado alta naquele momento, mas deram. E o tratamento em casa era muito difícil. Minha mãe aqui em Piracicaba, eu em São Paulo. Foi contratada uma pessoa para auxiliar ela, porque ela também é mais nova, mas tem 70 e poucos anos. Então, assim, foi sendo tratado e foi feito tudo o que se podia. Mas, eu falo, o Covid não foi o óbito direto, mas foi quem causou todos os motivos para o óbito de uma pessoa que até então era um atleta e que a gente, assim, apesar de ter idade, não imaginávamos que íamos perder ele naquele momento. E daí vim para Piracicaba, fui pega num dia de manhã por essa notícia, né, no meio do trabalho. Vim para Piracicaba, é aquilo, você tem que enfrentar de qualquer forma aquilo, você tem que lidar, não tem outra escapatória. É aquele choque inicial e você tendo que resolver toda a burocracia e ainda tendo que amparar minha mãe, né, porque era uma situação complicada. Eu tenho uma irmã em Piracicaba e um irmão em Campinas. E enfrentei aquele processo. Foi difícil? Foi. Mas eu me isolei, eu criei um casulo. Eu não conseguia chorar a morte do meu pai. Sabe quando você não processa? Eu não processei aquilo. Eu tava tão indignada dele ter pego Covid no hospital e de tudo que foi acontecendo, que eu não consegui processar aquele luto. Eis que em maio, meu outro irmão, que também fazia isolamento social, que se cuidava, que já chegava nos lugares espirrando álcool em gel, às vezes para ir visitar meu pai, sabe? Tinha todos os cuidados. Ele pegou de um colega de trabalho. Ele era diretor de uma empresa, teve que fazer uma reunião, enfim. Pegou de um colega de trabalho e veio a óbito em junho. Foi entubado, tudo em maio, e veio a óbito em junho, bem no dia da minha mudança para Piracicaba. E daí foi que eu caí. Todos esses óbitos que eu vim falando para vocês, da minha madrinha, do meu outro irmão, do meu pai, no meu irmão mais novo, foi que eu não consegui segurar. Eu não consegui entender. Eu falava, meu Deus, mas ele tinha tantos planos, ele era tão ativo. Sabe, você tenta encontrar motivos, mas não existem motivos, né?
E foi bem difícil pra mim, foi bem difícil mesmo. Daí eu chorei pelo meu pai, chorei por tudo que eu tinha passado, sabe? Fiquei uns tempos ausentes das redes sociais. E o programa, ele me trouxe um novo incentivo para continuar, sabe? Eu tenho filho, sou casada, tenho minha mãe que hoje mora comigo, não quis deixar ela sozinha na casa dela. E, lógico, a gente segue pelas crianças, segue pela rotina diária, mas quando eu comecei a falar sobre temas femininos para outras mulheres, temas sensíveis, eu me vi, eu falei, poxa, tem tantas pessoas vivendo também tantas dores neste momento, então com a rádio eu posso levar uma palavra a mais, uma palavra amiga, um algo a mais para essas pessoas. Não sou só eu que estou sofrendo. Muitas famílias, quem não perdeu o pai, a mãe, o irmão também nesta mesma situação, ou até de outra forma nessa pandemia. Então, assim, tá, para mim aqui hoje, essa noite eu acordei no meio da noite e não conseguia mais dormir. Eu até postei nos meus stories que eu acordei de madrugada e embalei hoje, porque gerou uma ansiedade o tema, né? Mas eu queria falar, eu queria levar esse momento de esperança, de que o luto também pode virar luta, de que é difícil, de que não tem um caminho, não tem um roteiro, como a Mari falou, mas é possível encontrar motivos para seguir e é preciso seguir, né, meninas? De uma forma ou de outra, a gente fica emocionada porque é um tema que ainda toca a gente, sim, né? Como eu falei, mas a gente precisa seguir. Até no script fala que acho que não podemos ignorar a situação e tem muitas pessoas que se isolam, como eu me isolei, né? Às vezes também é um momento que a gente não sabe lidar, mas que quando a gente não sabe lidar, é o que vocês já falaram, a Mari já colocou, buscar ajuda, né, Mari? Se a gente passa por todas essas etapas e com muita fé, a fé é importante, eu sou católica, mas eu tenho uma religiosidade, eu tenho meu esposo evangélico, tenho contato com pessoas de diversas religiões e crenças, sou super aberta, eu acho que a fé não tem religião, né, fé é fé, sim. Então assim, a gente tem a fé e a gente busca na fé, mas às vezes nós devemos ter as duas, né, a fé e também a ajuda profissional. Mari, o que você pode falar mais um pouquinho sobre como buscar essa terapia? Como você enxergou que era o momento de buscar essa ajuda? Para mim? Isso. Então, Aline, por conta da questão que você falou do isolamento, né? Buscar ajuda é uma maneira, e até mesmo esse tipo de programa, esse tipo de compartilhamento, porque muitas pessoas não têm acesso à terapia. Infelizmente, sim, aqui no Brasil ainda é uma coisa cara, né? Exatamente. Não é para todos. Mas é imprescindível para a gente saber que certas coisas que a gente está sentindo é normal. Porque, por exemplo, quando você falou a respeito do isolamento, eu comecei a lembrar que todas essas perdas, porque depois eu tive depois desse processo, eu ainda perdi no mesmo ano um outro tio de um câncer, ele tinha 43 anos, imagina, eu tenho 46 hoje. Naquela época eu tinha 20 e pouco, não conseguia processar, sabe, o absurdo de uma pessoa morrer, sim, com 43 anos de câncer. E depois minha avó, que tinha perdido 2 filhos em um ano, acabou também sucumbindo e faleceu. Meu Deus. E então o que aconteceu? Isso daí, daí depois disso, só em 2010 que eu perdi meus 2 avós, 2 outros avós, e a minha madrinha, que também foi uma pessoa que morreu cedo e faleceu também por conta de um câncer, enfim. E quando você tem esse tipo de perda, que nem eu tive da minha madrinha, depois de um bom tempo e tal, você começa a sentir uma sensação de medo, né? Eu tive uma espécie de síndrome do pânico, que toda vez, por exemplo, eu não podia ver telefone tocando. Já me dava aquela palpitação. Ninguém podia me ligar, sabe? Assim, já me dava aquela palpitação. Já me dava... Interfone da minha casa tocando, então era terrível, porque eu acho que o meu inconsciente associou, sabe, assim, de tocar e logo depois ver uma notícia ruim. Então eu desenvolvi uma síndrome do pânico, compulsões, uma série de coisas. E quando você se isola, você acha que aquilo está acontecendo só com você, que você está enlouquecendo, que você tem algum problema. Você não consegue associar isso a todo aquele contexto de vida seu. Então é muito importante você buscar essa ajuda. Você perguntou, né? Quando eu vi
que era necessário buscar uma ajuda, quando as coisas estavam saindo do meu controle. Porque você sair para, por exemplo, né, eu sou motociclista e eu gosto de sair de moto aos finais de semana, tal, para fazer passeios. Quando você começa a sentir medo de sair de moto, é uma coisa, né, que já é preocupante, porque é uma coisa que eu gosto, porque é minha válvula de escape, porque é uma coisa que eu amo. Agora, quando você começa a sentir medo de sair para trabalhar, daí você percebe que eu, por exemplo, nunca pude me dar o luxo de parar de trabalhar. Né? Como eu expliquei, a primeira perda, eu estava acabando de sair da faculdade, já trabalhava, precisava pelo menos da carteira da OAB para começar de fato a minha vida profissional. E então o momento que foi aquela, agora levantou a bandeira vermelha e agora é o momento, foi esse. A partir do momento que as coisas estavam me travando, que todo esse processo estava me travando, que eu comecei a sentir muito medo de perder as pessoas. E também comecei a sentir muito medo de morrer, porque eu achava que se eu saísse de moto, eu ia sofrer um acidente, eu ia morrer. E daí minha mãe ia sofrer tudo aquilo de novo que ela sofreu, com a perda das pessoas que a gente tinha perdido. E onde já se viu que minha mãe e meu pai não podiam passar por isso, então eu não podia me dar o luxo mais de continuar vivendo, porque eu não podia me dar o luxo de morrer, porque eu não podia causar esse sofrimento para eles. E também tinha muito medo que acontecesse alguma coisa com eles. Então, foi nesse momento que eu resolvi procurar ajuda, né? Tanto ajuda profissional, terapia, ajuda psiquiátrica para lidar com a síndrome do pânico. É uma coisa que também é tabu, mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Psiquiatra, psicológica e a fé, como a Adriana falou, né? Comecei a estudar o espiritismo para tentar entender um pouquinho a questão da morte, que foi uma das doutrinas que me deram uma explicação assim um pouco mais próxima da realidade, que conforta o coração, né? Para mim conforta muito o coração saber que não termina aqui, e que a gente vai para um outro lugar, e que as pessoas estão lá e que cada um tem a sua missão. Mas foi nesse momento, a partir do momento que a minha vida começou a travar. Foi nesse momento. E você, Dri? Você já falou da terapia, citou o nome dos terapeutas, né? Sim, nesse momento delicado. Eu posso dizer que eu fui agraciada, na verdade, porque eu nem precisei procurar. Como era já uma terapeuta que ela já nos conhecia desde... Pelo menos a minha, ela era muito amiga da minha família. Ela teve toda a delicadeza, eu falo, e a sensibilidade de pedir que a secretária entrasse em contato comigo. E assim, na semana seguinte eu já estava fazendo terapia. Então eu falo que o fundo do poço foi ali, naquele momento, mas eu tive uma mão, né? Eu tive alguém que pegou na minha mão, me puxou e falou: sofra todo o seu luto, toda a dor, chore, fale, se revolte, viva tudo, porque quando você sair daqui e daqui a um tempo você poderá falar sobre isso e você vai estar pronta. E talvez se ela não tivesse me ajudado naquele momento, eu não sei como teria sido, porque eu não consigo ver essa possibilidade. Porque assim, primeiro que eu me senti órfã no dia seguinte. Essa foi a sensação. Voltar numa casa que estava vazia. Sim. E assim, por mais que eu voltasse inúmeras vezes, eu voltava por dias, eu tinha a sensação de que os meus pais estavam viajando, porque eles viajavam muito, e que eles iam chegar a qualquer momento. Então é uma coisa que, pra mim, foi assim. Eu trocava roupa de cama, eu deixava tudo limpo, eu achava que eles iam voltar. Mas era o meu cérebro ainda trabalhando aquela aceitação que não existia. Mas eu sabia que eles não voltariam. E aí eu tenho 2 filhas. Uma que faz psicologia e uma que faz biomedicina. Inclusive, era o sonho da minha mãe conseguir ver as netas formadas. Infelizmente, isso não vai acontecer, porque o ano que vem ela já não está mais aqui e é quando vai acontecer, né? Sim. E aí eu tinha que ser forte por elas, mas eu não estava conseguindo ser forte nem por mim mesma, porque eu não tinha condições. E aí eu tive esse amparo
E aí, imediatamente, eu não dormia, porque eu ficava lembrando da cena e tal. E aí, a Eliana teve toda a sensibilidade de, na hora já passei pelo Dr. Jussier. Ele falou, não, eu vou dar alguma coisa para você tomar, para você pelo menos conseguir dormir. E é importante isso, porque as pessoas, elas entendem que alguém que procura um psiquiatra, ou que vai no psiquiatra, a pessoa está indo porque a pessoa é louca, porque isso, porque aquilo. Gente, isso não existe. Isso não existe. Eu tive síndrome do pânico também. Eu tive que tratar, eu tive que fazer todo um tratamento. E assim, ela dava num horário que era tipo, eu tava dormindo, eu acordava na madrugada. E as pessoas, até mesmo os profissionais que são de pronto atendimento, eles não sabem lidar muito bem com isso. Porque quando a gente chega, para nós, para quem tem, ou quem já teve, ou já passou por isso, sabe que é a sensação que você tá morrendo. Eu tô morrendo, mas não é um morrendo que eu tô morrendo, eu tô com medo porque eu tô morrendo. Não, eu tô sufocada, eu tô... Você já teve, você sabe o que eu tô falando. É uma sensação, parece que o seu coração tá batendo na garganta. É a pior sensação que pode existir. E pior ainda você chegar... Desculpa te interromper, mas só para te dar um gancho para continuar. E pior ainda você chegar num pronto atendimento e as pessoas te olharem com uma cara, ai meu Deus, frescura de novo, né? Frescura de novo. Não é frescura, gente. Terapia, seja psicólogo, psiquiatra, não é frescura. Eu sempre falo isso nos meus programas. Eu até trouxe terapeutas em outros programas para falar a importância das pessoas se abrirem. Gente, estamos em 2021, não é possível que as pessoas tenham esse por profissionais de saúde, né? Por profissionais de saúde, porque infelizmente você não é recebido com aquele tratamento que você deveria receber, com a sensibilidade que deveria ser acolhida num momento deste, né? Se a pessoa não tá bem, é uma coisa... Tá, passou. É pressão, é isso, é aquilo, não. O que é síndrome do pânico? Tá, o médico diagnosticou que é síndrome do pânico nesse momento. O que eles vão te dar? Um diazepam, né? Que é o máximo. Aí você fica um pouco aqui até você se sentir bem embora. Mas é este momento que eu acredito que, embora eles sejam assim com tanta coisa, que as pessoas não conseguem ter a sensibilidade de perceber. A pessoa não está bem. Mas ela não tá bem porque alguma coisa desencadeou isso nela. Sim. Só que é você trocar de pele e se colocar no lugar do outro. Isso é a coisa mais difícil que existe. Que as pessoas não fazem. A palavrinha da moda, empatia, as pessoas não sabem praticar. Empatia, é bonito, né? A empatia é se colocar no lugar do outro. Exatamente. Mas não é você pensar como se fosse você no lugar do outro. É você pensar como se você fosse o outro. Sim. Eu não vou pensar como se eu fosse a Adriana. Não, eu vou tentar ser a Adriana. Isso é bem diferente. Bem diferente. Né? Para você sentir. Parece que não tem diferença nenhuma, mas na prática tem muita diferença. Sim. Se coloca na vida dela, como se você... Vamos trocar de vida um dia, né? Só para tentar sentir. Porque é tudo lindo ver depois de muito tempo, você ali, você já com um monte de outras conquistas, e ninguém sabe o que você passou. E tudo que aconteceu, porque eu falo que é um renascimento. Você tem que se reconstruir, você tem que o tempo inteiro. E hoje as pessoas dizem muito assim pra mim: nossa, você é assim, alegre, animado o tempo inteiro? Eu prefiro ser assim. Porque eu sofri, eu me permiti viver o luto. Graças a Deus eu tive uma profissional excelente, que ela esteve comigo o tempo inteiro. E assim, eu pude viver o meu luto da forma que eu tinha que viver. Então eu não fiquei com sequelas, não foi ficando aquelas coisinhas, sabe, que a gente vai levando pra debaixo do tapete e depois você não resolve e aquilo acaba afetando você. Exatamente. Então isso não aconteceu comigo. E hoje, falar que não dói, lógico, eu procuro não ficar olhando muito, mas em datas, meus pais não estão, tem coisas que eu queria dividir, tem coisas que eu queria contar, tem coisas que eu queria que eles vissem, coisas que eu estou vivendo, conquistas que eu tenho, e eu não tenho mais eles. Aí o que eu faço? Eu faço muito isso. Aconteceu isso semana passada, inclusive. Eu estava gravando num lugar, e até, inclusive, eu acredito que ela deva estar vendo. E na hora, foi uma coisa muito... Eu acredito muito nessa coisa de espiritualidade. Eu olhei para o céu e o céu estava fechado. Tipo, não estava um sol, estava fechado. Quando eu olhei para o céu, o céu abriu com um sol maravilhoso. Aquele sol refletiu e é como se eu tivesse sentido a minha mãe ali. Olha só. E naquele momento eu fechei os meus olhos e eu pensei assim: nossa, mãe, você não tá aqui, mas eu sei que você
está vendo e vibrando por tudo que está acontecendo de bom para mim. Sim. E quando eu fiz isso, a funcionária dela pegou esse momento, que era inclusive na joalheria, ela pegou esse momento. E foi uma coisa tão forte, quando eu olhei para a foto, porque eu pude sentir a minha mãe muito ali comigo. E foi o que você falou da espiritualidade, né? Sim. E o lidar com isso, e não tem nada a ver com religião, gente. Exatamente. É uma conexão que você tem Sim. com as pessoas e com o universo, né? Se permitir sentir isso também, né? Porque muitas vezes a gente fica com vergonha de ter esse tipo de sentimento. Sim. Ou então fica com vergonha de Vão contar achar que esse tipo de coisa aconteceu, Sim. né? Sim. A minha madrinha, quando ela morreu em 2011, eu sempre gostei de moto, mas nunca tive coragem de aprender a andar de moto. Daí, com 35 anos, eu resolvi. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, tenho que fazer uma coisa nova. Minha carreira já estava lá consolidada, já estava trabalhando no tribunal e fui aprender a andar de moto. E vocês sabem, né? Moto é um tabu, né? Ou se ama ou se odeia. E a minha madrinha foi uma das únicas pessoas que me incentivou. Inclusive, eu emprestava a motinha da filha dela para andar de moto, para treinar aqui em Piracicaba antes de eu comprar a minha. E daí, o que aconteceu? Quando eu comprei a minha primeira moto, minha madrinha nem viu essa moto chegar, porque ela faleceu, né? E eu sempre ficava com aquilo. Daí, assim, eu sei que uma das perguntas aí é sobre a conquista, né? Uma das minhas maiores conquistas foi conseguir fazer um trechinho da Rota 66 nos Estados Unidos de moto. Olha. Que é uma coisa que é o sonho de todo motociclista, né? E daí eu sempre falava. Daí eu teve um dia que eu tava passando por um lugar assim maravilhoso, que é o Zion Park, nos Estados Unidos, na Califórnia. E um lugar lindo, né? E a minha madrinha, ela também sabia andar de moto. Naquela época era raro, né? Mulher andar de moto, mas ela sabia. E daí, naquele dia, eu senti, como ela falou, falei, gente, como eu queria que ela estivesse vendo que eu consegui estar aqui pilotando uma Harley Davidson na Califórnia, fazendo um trecho da Rota 66. E no mesmo momento eu senti, nossa, mas ela tá vendo. E eu com fone de ouvido escutando música, e começou a tocar uma música do Coldplay, e ela amava Coldplay, sabe aqueles... Sim. E eu comecei a chorar, eu me deixei, sabe? Falei assim, eu vou chorar, eu chorei, tudo que eu tinha que chorar dentro daquele capacete, ouvindo aquela música, naquele lugar maravilhoso. E senti ela ali comigo também. E não tive, e não tenho vergonha de contar esse tipo de coisa. Sim. Porque eu acho que é necessário a gente passar por isso, sabe? As pessoas se reprimem demais, né? Eu cheguei, óbvio, no destino, que já era logo depois com o olho tudo vermelho de tanto chorar, né? Eu chorei porque eu tive uma lembrança, porque eu vivi um momento, porque uma pessoa que não está mais aqui nesse plano físico estava comigo nesse momento. Sim. E desculpa o termo, mas F o que vocês vão pensar, né? É bem isso, né? Né? Porque, gente, a gente tem que se permitir. Sim. O processo de luto, ele se torna mais suave, né? Não vou nem dizer tranquilo, mas suave, quando a gente se permite. Se reprimir é a pior coisa, mas infelizmente ainda a maioria das pessoas se reprimem. A maioria das pessoas negam o tratamento por preconceito, como ela diz, psiquiatra, nós, né? Se eles soubessem o quanto é mais simples a partir do momento que a gente aceita que a gente precisa de ajuda, né? E a Adri contando quando a Eliana, terapeuta, foi até você e não você foi até ela, né? Ela foi espetacular. Eu tenho certeza que é Deus que Sim. tocou Ele ali prepara, ela. né? Ele preparou. pessoas. Então é assim, é a fé, a religiosidade paralela com a terapia. Então a gente vê as duas numa mesma situação, e você relatando, eu até fiquei emocionada, porque pra mim foi um momento muito sensível dela, e ali tava Deus falando no ouvido dela. Isso. Vá até a Adriana. E que bom que ela viu, sentiu, né? E ela, foi. Sim, porque eu acho que eu nem teria forças para ter ido. E aí eu me senti extremamente acolhida, porque eles faleceram na segunda, na terça-feira foi o enterro, na quinta-feira eu já estava na terapia. Olha então só. foi assim, tudo muito rápido. Mas existe uma coisa também que eu não comentei, mas eu quero comentar porque eu achei importante agora, e eu também não quero que fique despercebido isso. Sim. 15 dias antes, a irmã da minha mãe tinha falecido, porque ela teve um câncer de mama. Imagina para minha avó, que foram 2 filhas em 15 dias. Nossa, sua avó era viva, então. Minha avó era viva. Minha avó, inclusive, estava no dia do local.
Nossa, E, meu Deus. e aí foi. E uma outra coisa também, eu não sei com você se foi ou se você se lembra disso, mas eu me lembro muito que poucas foram as pessoas que eu tive mesmo do meu lado, que estiveram comigo. Porque eu não sei se as pessoas tinham preconceito sobre o ocorrido, ou se as pessoas tinham dificuldade para lidar com o que tinha acontecido, ou elas não sabiam o que dizer sobre. Mas eu me senti muito sozinha. Tirando a minha família, que todo mundo se uniu absurdamente naquele momento. Os meus tios, né, que eram os irmãos da minha mãe, e a família do meu pai. Todo mundo se uniu muito, porque parece que nós só tínhamos nós mesmos. Entendi. Todo mundo estava fazendo todos os julgamentos. Sim. E era uma coisa na sequência da outra. E todo mundo... Parece que não existia ninguém. Eu não tinha mais amiga, eu não tinha mais ninguém, porque as pessoas elas se sentiam desconfortáveis de vir falar comigo, mas para perguntar, viu, você tá bem? Você está precisando de alguma coisa? Mas é aí que são pessoas que existem nas nossas vidas, Sim. eu acredito que colocadas por Deus. Sabe por quê? Eu tinha uma massagista, que eu inclusive vou citar, que é a Ivone Andriota. Sim. Ela foi na minha casa me levar um floral. E ela todos os dias passava pela minha casa para saber como eu estava, ou ela levava alguma coisa diferente para ver se eu comia. E ela cuidou também da minha tia, porque minha tia tinha muita dor, então ela fez todo o processo final de massagem. E aí ela foi a única pessoa que eu me lembro que apareceu, assim, na continuidade. Eu tive amigas que naquele momento, eu tive uma amiga que eu não posso dizer que não, que saiu de Campinas, e na hora ela e o esposo estavam na minha casa, que é Flávio e o João. Eles são coach, inclusive, e naquele momento. Mas no dia seguinte, enterrou, acabou, é como se enterrou, acabou para todos. Só que a gente está vivendo aquilo. E ninguém mais está vivendo com você. Não, eu, graças a Deus... A não ser a sua família. Eu graças a Deus, essa vivência. Eu não posso dizer isso, sabe, Adriana? Porque os meus amigos, eles já tinham passado por processo de perda algum tempo antes, né? Eu tinha uma amiga que tinha perdido a mãe 1 ano antes da nossa formatura. E um amigo, que são os meus melhores amigos, né? A Glaucia e o Alex. Um amigo tinha perdido o pai também. Alguns meses antes de eu perder minha primeira madrinha, né? Que foi essa que morreu em 98. O marido matou ela e se matou em seguida. Eles tinham perdido. Então, assim, eles estiveram sempre presentes. E eu tinha uma outra amiga, eu nunca vou esquecer. A Amanda, que na época a gente ia pra faculdade juntas também. E eu lembro que eu tava em casa no dia seguinte, dormindo. E ela chegou lá pra me visitar e foi. E me abraçou na cama e ficou ali deitada comigo, sabe? Assim, e eu querendo falar tal. E uma coisa que eu achei muito importante que aconteceu comigo naquela época, e que eu acho que foi fundamental, eu tinha necessidade de ficar o tempo todo contando, sabe, assim, relatando. Porque eu me indignei muito naquela época, imagina, eu tinha 20 e poucos anos, era a primeira perda que eu tinha sofrido, então eu tinha necessidade de ficar falando e repetindo e contando aquela história. E os meus amigos tiveram muita paciência, viu? Principalmente o Alex. O Alex, a mãe dele, a Fátima. Eu ia muito na casa deles e ficava repetindo a mesma história. E como eles tiveram paciência comigo naquela época. A minha terapeuta fez isso porque eu contava. Mas eu posso dizer que foi uma coisa que eu me sinto privilegiada, porque eu sei o que você passou e que realmente a maioria das pessoas se afasta. É que os meus amigos, graças a Deus, eu tenho poucos amigos, né? Eles continuam sendo meus amigos até hoje. Amigos de contato direto e íntimo. E eles são muito especiais. Eu sei o quanto eu sou privilegiada por isso. Na época eu não tive o privilégio de começar a fazer uma terapia. Eu comecei a fazer terapia anos depois, quando eu tive outras perdas, daí desencadeou a síndrome do pânico, de ter medo de começar a perder tudo de novo, porque foi em 1 ano 3 pessoas, né? Igual você, várias. Então, uma perda que você tem já começa a desencadear aquela síndrome do pânico novamente. Então, naquela época, em 98, a questão da terapia ainda não era muito difundida. E eu não tive ajuda terapêutica em 98, mas eu tive ajuda dos meus amigos, que foi, assim, imprescindível.
Que bom. Eu falo que cada luto é de uma forma, né? Cada perda ocorre de uma forma, que a gente tá falando muito do luto pela questão de morte, né? E são dores parecidas, né? Vivências até que vocês falaram, né? De morte, homicídio, suicídio, enfim, são inúmeras as formas de luto, e que uma teve, graças a Deus, os amigos e se sentiu acolhida, e a outra tiveram alguns amigos, mas se sentiu sozinha em algum momento. Eu também me sinto sozinha. Eu acho que as pessoas têm dificuldade, quem tá de fora, em lidar com o luto. Ai, mas o que eu vou falar? Fale qualquer coisa, mas esteja ao lado da pessoa, né? Principalmente em tempos de pandemia, né? Isso, Só pergunta se tá bem, se tá precisando de alguma coisa. Eu só mandei uma mensagem pra saber se você tá bem. Se você tá bem. Precisa muito, gente. Como ela falou, né? Levar uma coisa diferente pra pessoa Sim, comer. é o né? gesto, É o não é gesto. o valor, né? E É o gesto, levar um floral, mas que sensível da parte Nossa, dela de estar extremamente. ali. Na hora, apesar que ela ficou o tempo inteiro comigo, Sim. ela se preocupou até levar uma toalhinha pra mim no velório. Olha Então, só. por isso que eu falo, são pessoas e pessoas. Sim. E ela foi assim durante todo o tempo. Ela passava na minha casa, ela deixava alguma coisa pra eu comer, ela levava floral pra mim. Sim. Era aquela preocupação comigo, com as meninas, sabe? Então, Sim. são pessoas que não dá pra gente simplesmente apagar e esquecer. Exatamente. Você vai levar pra vida toda. E a Mari colocou muito bem que nos tempos de pandemia, a gente já está isolado. Tudo bem que a gente já tomou vacina, às vezes primeira e segunda dose, muitas pessoas, mas a gente está começando a sair, começando a ter agendas profissionais, mas ainda existem pessoas que estão de home office, existem pessoas que foram demitidas, que foram obrigadas a ficar em casa nesse momento. Então, neste momento que essas pessoas já em isolamento sofrem um luto, meu Deus, tem um peso muito maior. Então, as pessoas que estiverem ao redor ou tiver contato com quem sofreu uma perda, tem essa sensibilidade que as pessoas que vocês tiveram nas suas vidas, né, tiveram. E a gente está nos momentos finais do programa. Poxa, eu ficaria aqui conversando horas com vocês. Também. Queria dar a mão, abraçar nesse momento, porque é um momento sensível, né? Mas para quem nos ouve, o que eu posso falar é vivencie todas as etapas. Tenha a fé, a religiosidade, junto com a terapia. Vivencie todas as etapas, a tristeza, o choque da notícia, o estresse que toda aquela situação pode causar, a ansiedade. Às vezes a gente se culpa, então vivencie essa culpa, a raiva. A gente pode se permitir sentir raiva em algum momento, mas saiba encerrar todos esses ciclos. E se necessário, sim, a terapia. E aos poucos volte à rotina, volte a viver. Lembre dos momentos bons e dos ensinamentos que aquela pessoa te trouxe. Que isso, o luto não apaga, né? Que a passagem da pessoa para outro plano não vai apagar. Ela não estar mais aqui fisicamente não significa que a gente não tenha que olhar em algum momento com os olhos brilhando, com as duas experiências que vocês tiveram, né? Você lá nos Estados Unidos e você na loja. A gente sente ainda eles aqui com a gente, e que bom que a gente sinta esses momentos de forma alegre e lembre de ensinamentos ou de experiências que em algum momento a gente consiga viver de forma leve. E se em algum momento também a gente quiser chorar, chore, se permita, né? Porque a gente não tem que ser forte o tempo todo. A gente pode passar aquela fase de sofrimento, né? Mas a gente pode estar vivendo a vida, pode estar alegre, como você falou que os seus amigos te veem muito alegre. As pessoas me falam, nossa, você tá muito bem nas redes sociais, você é sempre alegre. Mas assim, eu não vou ficar chorando nas redes sociais, né? Já até aconteceu de alguma vez ou outra, mas eu geralmente quero levar alegria para as pessoas, esperança nesse momento difícil que a gente vive, né? Mas eu me permito nos bastidores, às vezes, chorar, às vezes ficar mais tristinha. Então, se permitam viver todas as etapas, encerrá-las, volte à rotina, volte a viver, mas se permita também chorar anos depois, meses depois. Se permita vivenciar cada um dos ciclos. A gente não precisa ser forte o tempo todo, não é, meninas? Sim.
Exatamente. A gente tá chegando ao final do programa, vocês vão ver que eu não... Triste. Gostaria, nossa, de realmente tomar o nosso café pra gente poder falar mais não só desse assunto, mas de outros assuntos, né? Vamos sofrer o luto da perda desse programa tão delicioso, Estamos né? sofrendo esse luto já que estamos nos minutos finais. Mas, Dri, dá os seus contatos, fala um pouquinho, uma mensagem final para quem nos ouve. Na verdade, eu vou deixar uma mensagem para as pessoas que eu acho que eu trago para minha vida. E quando as pessoas perguntam, você consegue? E muita gente me pergunta isso. Todo dia você tá feliz? Todo dia você tá rindo? Você tá todo dia com essa energia? Eu prefiro estar. Porque quando eu acordo, eu tenho duas opções. Ou eu me lembro de tudo que eu vivi, passei, e todo mundo tem dificuldades, problemas, preocupações. Ou eu penso, eu tô vivendo hoje. Amanhã eu não sei, eu nem sei se eu tô aqui amanhã. Mas e o hoje? Eu vou viver como? O que eu vou deixar se amanhã eu não mais estiver? O que vai ficar de mim? Qual é o legado que ficou da minha história? Quem é a Adriana? Sim. Quem foi a Adriana? Então, eu prefiro ser essa pessoa que por onde eu passo, eu levo alegria, eu faço com que as pessoas acabem voltando a acreditar em si mesmas. Sim. Porque se eu passei tudo que eu passei e eu tô aqui, e assim, gente, eu vou abrir um parênteses agora, tá? Rapidinho. O mundo digital. É para menininhas e tudo, mas me puxaram para o mundo digital, não fui eu que puxei o mundo para mim. E aí eu vi uma outra, sabe assim, um divisor de águas? Foi tudo diferente. Então foi um recomeço, mas foi um recomeço assim triunfante, glorioso. E eu falo que Deus, ele preparou para mim com tanto carinho isso, mas foi um presente tão grande que tem dias que eu não tenho tempo e não tenho horário para poder fechar com as pessoas que me procuram, talvez porque eu levo essa energia, que é o que as pessoas querem. Porque a gente já vive tanta tristeza, tanta dor, tanta coisa. E aí você quer estar perto de quem já passou por outras coisas, porque eu acho que as pessoas se inspiram muito. Eu não gosto muito de usar essa palavra de influencer. Eu acho que é muito pesado você falar que eu influencio você a fazer tal coisa. Ainda mais pra nós, né? A gente sabe que tem um peso. Sim. E aí eu falo que o que é o interessante disso? É até onde as pessoas realmente são influenciadas de uma forma boa com a vida que eu levo e com as coisas que eu faço. E acredite sempre, porque todos os dias sempre existirão oportunidades para mim, para você, para ela. Sim. Mas a gente tem que ter os bons olhos para poder enxergar. A minha mensagem é... Faça seus contatos também, Sim, como eu vou te achar passar. nas redes sociais. E o meu é @Adriana M. Soares _, que é o meu Instagram. Eu vou deixar o meu telefone de contato. Claro. 19 99 770 8611. Tenho uma assessoria e tô aberta para uma nova entrevista, mais duas para terminarmos, que a gente vai embora do Obrigada, luto, né? meninas, vai ser um prazer. E você, Mari, um recadinho final e seu contato. O meu recadinho final é para que vocês se sintam à vontade para sentir tudo que vocês têm que sentir. Não sintam vergonha de sentir, não sintam vergonha de procurar ajuda, não sintam vergonha de estar num dia que não é um dia bom, né? A vida é um ciclo, a vida é movimento, a vida é líquida. Então hoje pode ser que você não esteja tão bem, mas dê uma chance para que amanhã as coisas sejam diferentes. E se as coisas continuarem de uma maneira... Amanhã não vai estar bem e depois não, procure ajuda. Não tenha vergonha. Vergonha é continuar sofrendo. Eu tô nas redes sociais, né, como Maris Bravati, mas o meu trabalho não tem nada a ver com as redes sociais, é apenas por diversão. Então eu vou tomar a liberdade de indicar a psicóloga Caroline Bartier, que inclusive é minha cunhada, uma ótima psicóloga, e ela trata bem esse tema do luto. E a Caroline também é profissional de saúde, né? Então ela tem essa sensibilidade de lidar com essa questão específica do luto. Então, deixa eu ver aqui certinho como ela tá. Psicóloga Caroline Bartier, para quem quiser, né, procurar ajuda. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Quem puder ter essa oportunidade de fazer uma terapia, se tiver alguém aí assistindo o programa que esteja precisando de ajuda, podem procurar a Caroline, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
Ai, meninas, e obrigada por estarem aqui nesse sábado, nesse assunto sensível para nós, né? Mas para levar alguma esperança e falar para as pessoas que nos ouvem que é natural os processos, né? Passar por esses processos. Então eu desejo um bom sábado, que Deus esteja com todos vocês que nos ouvem, independente de religiosidade. E um bom sábado, um bom final de semana. E o nosso tchau, tchau. Eu quero deixar uma frase que eu falo muito nas minhas redes sociais, que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, fica aqui com essa frase. Um beijo e ótimo sábado a todos vocês. Toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Toda feiticeira é corcunda.